Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e também você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado, às 20 horas. Hoje, dia 25 de junho de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler um soneto de Vicente de Carvalho, intitulado Velho Tema 1. É um soneto sobre a felicidade, muito conhecido de muitos de nós outros. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós agradecemos por esta bênção, por esta oportunidade e pedimos a vossa intercessão, a vossa inspiração, a vossa proteção, para que neste momento, reunidos em teu nome, Senhor, com o auxílio da doutrina espírita, possamos apreender da melhor forma tudo que nos será trazido hoje e assim pedimos então permissão para iniciar a pregação da noite de hoje. Que assim seja. Meus amigos, hoje o nosso tema, ainda voltando ao capítulo 5º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo este intitulado Bem-aventurados os aflitos, é o item 20, que é uma mensagem de François-Nicolas Madeleine, conhecido como Cardeal Merlot, sobre o tema A felicidade não é deste mundo. E nós vamos ler a mensagem na íntegra, ela não é tão extensa assim, e depois nós vamos fazer alguns comentários. Por quê que nós escolhemos esse tema? Primeiro porque nós já começamos a analisar esse capítulo 5º do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. E como nós demonstramos na nossa pregação, quando iniciamos esse tema e esse capítulo, todos nós aqui na Terra, enquanto mundo, enquanto planeta de provas e expiações, nós passaremos por momentos de dor, angústia, sofrimento, aflição. Então, por que refletir sobre a felicidade se sabemos que estamos num planeta, numa condição espiritual que parece-nos incompatível, impossível de proporcionar a nós outros felicidade? Porque, na verdade, não é impossível. Só que
como o próprio Vicente de Carvalho, no seu soneto, afirmou, nós, na verdade, não sabemos buscar essa verdade. Como ele termina o seu soneto. Ela existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Então a gente fica buscando uma felicidade que não é a felicidade verdadeira, que não é a felicidade real, que não é a felicidade compatível com o nosso nível, com a nossa evolução espiritual. Por isso, nunca a encontraremos se continuarmos buscando dessa forma. Então, Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, ele deixou o caminho, né? Ele disse, eu sou o caminho, ele nos ensinou o caminho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente fica buscando felicidade nas coisas do mundo. E o próprio François Nicolas Madeleine, o cardeal Merlot, ele começa a mensagem dele dizendo o seguinte: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Então aí a gente já vê, não é uma questão apenas de quem está numa situação de pobreza, de penúria, de miséria. Não. A infelicidade, ela alcança todos nós, mesmo os ricos, os saudáveis, os sãos. Então, diz François Nicolas Madeleine, isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. Se nós formos ao capítulo 2 do livro de Eclesiastes, versículos 4 a 11, nós vamos ver nesses versículos, não com essas palavras, mas claramente subentendido que está ali afirmado que a felicidade não é deste mundo. E quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o rei Salomão. Então, nós sabemos, né, nós conhecemos, ouvimos a sabedoria do rei Salomão, e é verdade, né? Então, desde o Eclesiastes, desde o rei Salomão, que já é dito que a felicidade não é deste mundo. A felicidade não está nas coisas, nas condições que geralmente nós colocamos, que geralmente nós buscamos. Então, continua aqui o cardeal Merlot. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. E nós temos visto, hoje em dia, mais do que nunca, com o número de suicídios crescendo assustadoramente em nossa sociedade, pessoas ricas, famosas, bonitas, saudáveis, com uma família linda, maravilhosa, esposas ou maridos, filhos, enfim, tudo que muitos de nós desejaríamos, gostaríamos de ter.
e, de repente, essa pessoa, esse ator, essa atriz, esse músico, esse artista, de alguma forma, ou essa pessoa se suicida, demonstrando uma extrema infelicidade, tristeza, né, insatisfação, apesar de todas essas circunstâncias, de todas essas condições. Então é exatamente o que o François-Nicolas Madeleine está a dizer aqui. Diante de tal fato, continua ele, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria. Olha aí, meus irmãos. Sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. Então, o cardeal Merlot está confirmando, nós realmente estamos num planeta de provas e expiações, porque até os que nós achamos, né, adjetivamos, taxamos de felizes, sortudos, privilegiados, na verdade têm a sua cota de miséria, de sofrimento, de decepção e de labor. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Então, quer dizer, não é impossível ser feliz nesse nível espiritual em que nós estamos. Porém, é muito difícil. É uma exceção. Só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, diz o cardeal Merlot, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia e a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais será encontrado. Então, quer dizer, até os que excepcionalmente são felizes, não se pode afirmar, segundo o cardeal Merlot, que são absolutamente felizes. São felizes, mas não absolutamente. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. Então, muitos de nós, muitas vezes, falamos, né? Ah, eu vivo uma vida maravilhosa, a minha vida é ótima. Não estamos aqui a vaticinar, nem a ser pessimistas. Mas, né, como existe também um poemeto, né, alemão que diz: num quarto moram, como é que é? Em 2 quartos moram ali sem se ver, num a dor, noutro o prazer. Enquanto a dor no seu quarto adormece, não, como é que é? Esqueci. Quando o prazer, não, enfim, eu sei que no final o poemeto fala assim, que é uma tradução para o português, né? Cuidado, prazer, cautela, canta e ri mais devagar, não vá a dor
acordar. Então, quer dizer, se a gente está num período da vida, né, de tudo maravilhoso, tudo bom, né, a gente considera que a gente não está sofrendo e não esbanjemos, né, não sejamos ingratos, não sejamos soberbos, a ponto de achar que tudo se dá por nossa própria conquista, por nosso próprio mérito, por nosso próprio poder, por nossa própria inteligência e tudo mais. Por quê? Por certo, haveremos de passar por algum período, uma tristeza, uma decepção, um sofrimento, uma dor, né? Não que isso seja um vaticínio, uma profecia, né? Um mau agouro. Não é nada disso. É somente que nós, nesse nível espiritual em que nós estamos, nós, como diz André Luiz, não estamos numa colônia de férias. Nós estamos aqui para progredir. E como progredir, né? Sem trabalhar, sem se esforçar, sem cumprir com os deveres, com os compromissos que nós assumimos. E também, caso haja, pagando os débitos que nós temos, né? Expiando nossas culpas, nossos pecados, nossos crimes. Então, muitos de nós, em determinada fase da vida, geralmente quando somos mais novos, minha vida é maravilhosa e tal, mas mais à frente a gente começa a perceber, né, e a vivenciar outras condições, outros fatores que fazem com que nós reflitamos, né, com que nós recorramos a Deus, a Jesus, para enfrentarmos as dificuldades da vida. Então, continuando aqui o François-Nicolas Madeleine. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é se admita que algures, quer dizer, em outros locais, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, quer dizer, o próprio Cristo nos disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Meus irmãos, que promessa maravilhosa! Jesus preparando lugares para nós outros. Quer coisa mais maravilhosa do que isso? Agora, nós temos que trilhar o caminho para essas moradas. Ninguém vai pegar e vai conduzir a gente nos braços. Ninguém vai caminhar os passos que nós temos que caminhar. Olha a parábola lá das 10 virgens, né? Empresta-nos, dá-nos do vosso azeite. Não podemos. Ide e buscai e comprai, né, o azeite para as vossas lâmpadas. Então, a iluminação, ela é individual. O crescimento, a evolução é individual. Eu não posso emprestar a minha evolução para um irmão. Assim como um aluno, num colégio, numa escola, numa faculdade, não pode doar a sua nota para o seu colega de sala, que está numa condição pior do que a dele. Então, é individual. Então, Jesus está a preparar-nos lugar, mas nós temos que buscar esses lugares. Nós temos que ir a esses lugares. Não é Ele que vai por nós. Ele está a preparar, mas nós é que temos que ir até esses lugares.
Nós é que temos que ir até ele, Jesus. Então, conseguintemente, repetindo, se a morada terrena são peculiares às provas e expiação, forçoso é se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão por que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. E aí a gente lendo esse trecho, a gente lembra daquela célebre frase: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Olha aí, esforços e tendências. Quando os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia nesses planetas, nessas moradas, nesses lugares que o próprio Cristo está a preparar para todos nós. E ainda fala o cardeal Merlot: todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Meus irmãos, isso é muito sério, porque se o cardeal Merlot, o François Nicolas Madeleine, um espírito já adiantado que participou da codificação, né, com as suas mensagens, com seus esclarecimentos, se ele está a dizer que a Terra é uma penitenciária, significa que nós somos o quê? Criminosos. Penitenciária é lugar de criminoso. Então, todos nós somos criminosos espirituais. Então, ele diz: todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. E hoje, no século 21, terceiro milênio, ano 2022, nós temos ouvido repetidas vezes que a Terra, o nosso planeta, está num momento, num período de transição. Então, confirma o que o cardeal Merlot está a dizer aqui. O planeta também evolui. Os orbes, os lugares que Jesus está a preparar para todos nós, eles também melhoram, crescem, se adiantam, para que nós, quando estivermos em condições de habitar cada um desses orbes, desses planetas, desses lugares, nós possamos vivenciar ali a melhor condição que a nossa evolução espiritual permite, que Deus permite, né, dentro da sua misericórdia, do seu amor, da sua justiça. Então, Jesus, Deus, né, o nosso Pai celestial, o nosso Criador, eles não querem nos ver em sofrimento, em penúria, nada disso. Quem fica sujeito a esse tipo de condição somos nós, porque nós não obedecemos, não seguimos as leis de Deus, não buscamos os ensinamentos de Jesus. Na medida em que nós nos livrarmos dos erros, dos pecados, dos crimes, a nossa tendência é ir para um lugar melhor. Ou, ainda que estejamos aqui na Terra, como muitos espíritos há aqui, né, que estão acima de nós outros, já pode-se dizer que eles vivenciam, né, uma felicidade, um estado de bem-aventurança. Por isso, o próprio cardeal Merlot falou que, embora seja, né, uma raridade, uma exceção, é possível. Então,
Todavia, não deduzais, repetindo, das minhas palavras, que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos. Novos e mais fecundos melhoramentos também acontecerão. Essa a tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Olha aí, esse homem que é o nosso passado comum, homem criminoso, homem violento, homem cruel, homem egoísta, homem orgulhoso, homem soberbo, homem no sentido de ser humano, né? Homem e mulher. Então, se nós nos despojarmos desses vícios, dessas paixões, desses pecados, nós estaremos no caminho da ascensão, da perfeição, da evolução. E aí habitaremos não somente a própria Terra como planeta de regeneração, como o próprio Cristo disse, né? Os bons herdarão a Terra, como também poderemos habitar outros planetas, em condições melhores até do que a Terra. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Pena que nós, mesmo nós espíritas, não somos o que Kardec chamou de os bons espíritas, né? Nós somos os maus espíritas, na maioria das vezes, né? Preguiçosos, relapsos, né? Adulteradores da doutrina, né? E tudo mais. E diz ainda o cardeal Merlot: corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Isso não significa que nós devamos sair a fazer prosélitos, né? Querendo converter todo mundo ao espiritismo. Não, até porque ser espírita não é condição de salvação, não é condição de estar garantido, né? De ter a sua vaguinha lá no paraíso, no céu ou no mundo melhor. Nada disso. Muitos, inclusive ateus, estão em condições melhores do que nós outros espíritas. Católicos, protestantes, evangélicos de uma maneira geral, muçulmanos, hindus, budistas e ateus, judeus. Então, nós não podemos achar que nós, por sermos espíritas, já estamos numa condição melhor. A questão que o cardeal Merlot está a destacar aqui é que a doutrina espírita nos possibilita uma compreensão, abre muitas vezes a nossa mente para fatores que propiciam um crescimento, uma evolução, que, se forem aproveitados, podem, de fato, concretizar esse crescimento, esse progresso. Agora, o que adianta a gente saber de tudo o que a doutrina espírita está a nos revelar, ter conhecimento de tudo isso e não aproveitar, ao contrário, né, do que a ministra veneranda sempre falava lá? Quem quer aproveitar? Se a gente não quer aproveitar, não haverá utilidade nenhuma em saber, em conhecer, né? Então, por isso o cardeal Merlot está aqui a nos exortar para que nós, ainda que nós não convertamos, não saiamos a fazer proselitismo, nós
compartilhemos de alguma forma, né, esses conhecimentos, porque são, como diz Emmanuel, aspectos da verdade, né? Então, se é um aspecto da verdade, pode ser, né, compartilhado. Agora, as pessoas têm direito, né, no seu livre-arbítrio, de aceitarem ou não. E nem por isso, não aceitando, quer dizer que elas estejam numa condição pior do que a nossa. Então, é isso que nós queremos deixar bastante claro. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações porvindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Então, olha aí, num mundo mais adiantado do que esse nosso, né, a palavra felicidade já não vai ser mais uma palavra vã, uma utopia, digamos assim. Então, fazendo uma conexão com o livro dos Espíritos, capítulo 1º da 4ª parte. Capítulo este, intitulado Das Penas e Gozos Terrestres. Questão 920. Está dentro do assunto felicidade e infelicidade relativas. Questão 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Os espíritos superiores responderam: não. Completa, hein, meus irmãos? Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, quer dizer, é impossível ser feliz na Terra? Não, é possível. Mas é possível ser completamente feliz? Não. Aí é impossível. Por quê? Porque a felicidade completa, a felicidade absoluta, ela tem a ver com o grau de evolução nosso. Não é compatível com um espírito atrasado, a felicidade plena. Não é compatível. É uma questão de peso específico, né? de grau mesmo de evolução. Né? É também como Jesus nos deixou o ensinamento, né? A parábola das bodas, né? O sujeito entrou na festa, mas não está, o festim, né, das bodas, não estava com a roupa adequada. Isso significa o quê? Que quando nós não estamos na condição espiritual adequada para uma determinada festa, um determinado banquete espiritual, um mundo, uma condição de plenitude, de felicidade, nós simplesmente somos retirados. Ou nem precisa ninguém nos retirar da festa, como se nós estivéssemos ali, né? Como muitos de nós na juventude eventualmente fizemos, como penetras, né? Festa de 15 anos dos colegas e tal, festa de formatura. Não conseguimos o convite, mas entramos de penetra, né? E não, no plano espiritual, nesses mundos em que a felicidade já é possível de uma forma mais plena, mais completa, se nós não estivermos com a nossa túnica espiritual, a nossa vestimenta espiritual adequada, ninguém precisa retirar a gente da festa, do banquete ou do mundo onde a felicidade é plena. Nós mesmos nos retiramos por uma questão de incompatibilidade. Então, repetindo, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, do homem, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz
quanto possível na terra. Questão 921. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Enquanto isso não se verifica, pode-se conseguir uma felicidade relativa? Olha aí, Kardec como um professor genuíno. Já que não é possível a felicidade plena e que, sabe-se, somente quando a humanidade estiver transformada, quer dizer, progredida, evoluída, aperfeiçoada, pode então, antes de se chegar nesse ponto, alcançar, conseguir uma felicidade relativa? Os espíritos superiores responderam: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Olha aí. Quem é o causador da nossa infelicidade? Nós mesmos. Não é fulano, não é Beltrano, não é a sociedade, sou eu. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará. Quer dizer, se protegerá, criará um escudo quando praticar a lei de Deus. E proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Meus irmãos, não é à toa que ficou a máxima para nós da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E quem nunca vivenciou, por mais simples, mais ínfimo, mais insignificante, singelo, o ato de caridade que tenha praticado, que não sentiu alguma felicidade, alguma alegria, sentiu-se bem, mesmo que a pessoa que tenha recebido a caridade não tenha agradecido, ou, enfim, quem pratica o bem, quem pratica a caridade, quem pratica o amor, experimenta, vivencia momentos, ainda que fugazes, rápidos, de felicidade, porque a gente está se compatibilizando com a nossa natureza, com a nossa essência que é divina. Então, é exatamente o que os espíritos acabaram de dizer. O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. E aí Kardec faz um comentário. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Olha que interessante. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-lo. Quando nós saímos para uma viagem, pode ser de carro, pode ser de ônibus, pode ser de navio, pode ser de avião, houve alguns contratempos. O pneu do carro furou, o avião teve uma turbulência, o navio passou por um trecho, de tormenta ou de altas e violentas ondas, e nós nos desesperamos, nós nos alteramos, enfim. Mas a gente fica a viagem toda sabendo que o lugar lá para onde nós vamos passar as nossas férias, o feriado, que é um lugar maravilhoso, ou que é a nossa casinha lá no sítio, na praia, onde quer que seja. Quem fica somente fixado no problema momentâneo, passageiro que aconteceu, a turbulência do avião, a tormenta que o navio enfrentou, o pneu que furou, ou a gente vai aproveitar a estadia, o lugar em si, os
amigos, os familiares que estão conosco, os bons momentos. Então, é exatamente isso que Kardec está falando aqui. A gente tem que dar mais valor às coisas boas, meus irmãos. Porque por mais que nós estejamos num mundo de provas e expiações, coisas boas há. Então, é isso que Kardec está a destacar. E ele continua ainda: já nesta vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente remontarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência de um primeiro afastamento nosso do caminho reto. Então, olha aí, cumprir, praticar, vivenciar a lei de Deus é caminhar no sentido da felicidade. E descumprir, nos afastar dessa lei, é caminhar no sentido oposto, ou caminhar no sentido da infelicidade. Desviando-nos deste, quer dizer, do caminho reto, enveredamos por outro, mal. E, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Quer dizer, a desgraça é aquele que não está numa condição de graça. E o que é a graça? Senão a felicidade, né? Então, na questão 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Quer dizer, Kardec está dizendo o que aqui? Cada um tem um parâmetro de felicidade. Para um é dinheiro, para outro é sucesso, para outro é poder, para outro é cultura, é título, é isso, é aquilo, enfim. Como varia ao infinito, porque cada um de nós está numa condição e é uma individualidade, uma personalidade, existe uma média, é isso que Kardec está perguntando, existe uma média de felicidade para todos? Como que a gente aqui na Terra pode considerar um parâmetro para todo mundo ser feliz, mesmo aqui num planeta de provas e expiações e nessa condição espiritual em que nós estamos? Os espíritos superiores responderam: com relação à vida material, é a posse do necessário. Então não adianta a gente ter muito dinheiro e ter muitos bens, muitas posses. Isso não vai proporcionar felicidade, porque nós nunca estaremos satisfeitos. Sempre haverá, para o sujeito que tem 300 imóveis, um que ele viu e que ele não tem e ele vai passar a querer ter. Para o sujeito que tem 100 carros, ele vai ver um lá que pode ser um carro antigo, né, uma raridade, ou então pode ser um carro super esportivo que foi lançado agora, uma Ferrari ou sei lá o que e tal. Esse eu não tenho. Então, quer dizer, não proporciona felicidade completa. O que proporciona felicidade em termos materiais? Até porque, meus irmãos, nós sabemos que na medida em que nós temos muitas coisas, muitas casas, muitos imóveis, muitos carros, muitas roupas, muitos isso e muitos aquilo, a preocupação nossa, o tempo que nós gastamos, que aí não é só ter, não é? Não é apenas ter tudo isso, que aí tem que fazer seguro, tem que isso, tem que chamar o caseiro para cuidar e não sei o quê, tem que contratar imobiliária e a passadeira e a faxineira e a lavadeira, enfim, a gente fica envolvido de uma tal forma com essas coisas. Então, na verdade, proporciona mais infelicidade, mais preocupação, mais estresse do que felicidade. Então, em relação à vida material, é a posse do necessário. Isso proporciona felicidade, tranquilidade para nós outros aqui na Terra. Com relação à vida moral,
é ainda a resposta dos espíritos superiores a essa mesma questão. Com relação à vida moral, é a consciência tranquila. O que é consciência tranquila, meus irmãos? É a consciência do dever cumprido. Então, consciência tranquila é aquilo que Santo Agostinho também nos exortou a fazer, né? Passar em revista todo dia à noite, antes de nós dormirmos, tudo o que nós fizemos, né? Será que eu cumpri com os meus deveres, com as minhas obrigações? Será que eu não ofendi ninguém, não maltratei, não desrespeitei, não desprezei? E mais, será que eu fiz o que me cabia, o que eu podia fazer? Ajudei, eventualmente, não apenas uma pessoa que me pediu ajuda, alguém que eu vi que necessitava de ajuda, alguém que apareceu no meu caminho, né? Então, passar em revista o nosso dia e ter consciência tranquila é saber que nós estamos cumprindo com os nossos deveres, com as nossas obrigações, não apenas como seres humanos, mas como seres espirituais, acima de tudo. E também, em relação à vida moral, além da consciência tranquila, fé no futuro. Confiar em Deus, confiar na divina providência, confiar na lei de justiça, de amor e de misericórdia. Saber que a lei de causa e efeito é uma lei que não apenas pune os nossos crimes, mas também proporciona, né, felicidade, bons resultados, boas consequências para os nossos bons atos. Então, tá aí, né, a questão da felicidade e da infelicidade em relação ao Evangelho segundo o Espiritismo e ao Livro dos Espíritos, sem, como eu sempre digo, esgotar o assunto. O assunto é muito mais vasto e complexo do que isso. Como nós estamos no mês de Célia Lúcio, e a pregação do sábado passado foi exatamente sobre isso, nós destacamos também do livro 50 anos depois, 2 parágrafos em que a própria Célia Lúcio, naquele capítulo intitulado Um Anjo e um Filósofo, em que ela conversa com seu avôzinho, Neio Lúcio, que foi designado pelo pai de Célia, Euvídio, para tentar entender e trazê-la de volta para a religião, né, os costumes, as tradições romanas. E, na verdade, em vez dele conseguir o Neio Lúcio, o avô, o ancião, o patriarca da família Lúcius, em vez dele conseguir convencer Célia a voltar ao paganismo romano, na verdade, ela, com seus aproximadamente 17, 18 anos, por aí assim, ela é que convence o seu avô de que Jesus era, é e sempre será o caminho, a verdade e a vida. Brilhante, maravilhoso, lindo esse capítulo. E o que nós destacamos aqui dessa conversa de Célia com seu avô, Neio Lúcio? Num dado momento ela fala para o seu avô: além de tudo, Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes na terra. Porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e da paz, na piedade e na prática do bem. Olha aí, fora da caridade não há salvação. Mais à frente, ela ainda conversando com seu avô, ela diz: o Evangelho do Cristo, que tive ocasião de ler em fragmentos de pergaminho, nas mãos dos nossos escravos, é um cântico de sublimadas esperanças no caminho das lágrimas da terra, em marcha, porém,
para as glórias sublimes do infinito. Maravilhoso, meus irmãos. E o diálogo continua e ela acaba convencendo seu avô, né, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o nosso Salvador, o Messias, né, o representante do Deus único. Outro livro que tem um capítulo muito interessante para nós outros, hoje especificamente, é o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que tem um capítulo, que é o capítulo 8º, intitulado Bom Ânimo, em que ele fala, Humberto de Campos, sobre Bartolomeu, um dos 12 apóstolos de Jesus. E ele diz que Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que numa noite, enquanto Simão Pedro e a sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falasse o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? E aí, eu convido os irmãos a lerem o capítulo inteiro, né? Porque, meus irmãos, Jesus falou para Bartolomeu. A nossa doutrina é a doutrina do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não trazer alegria? Então, quer dizer, a gente tem que buscar as alegrias, a felicidade, na Boa Nova, no Evangelho de Jesus. E então, para finalizar a nossa reflexão de hoje, meus irmãos, nós vamos ler do livro Parnaso de Além-Túmulo, um soneto de Cruz e Souza. Isso aí, um soneto de Cruz e Souza, intitulado Felizes os que têm Deus. Entre esse mundo de apodrecimento e a vida de alma livre, de alma pura, ainda se encontra a imensidade escura das fronteiras de cinza e esquecimento. Só o pensador que sofre e anda à procura da verdade e da luz no sentimento pode guardar esse deslumbramento da fé, fonte de mística ventura. Feliz o que tem Deus nessa batalha, da miséria terrena que estraçalha todo o anseio de amor ou de bonança. Venturoso o que vai por entre as dores, atravessando o oceano de amargores, no bergantim sagrado da esperança.
Meus irmãos, busquemos a felicidade na fonte correta, Jesus, e que nós sejamos felizes na medida das nossas possibilidades e das nossas capacidades. Então, quero agradecer, a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por mais esta oportunidade, por tantas maravilhas, por tantas coisas boas, ainda que passageiras, momentâneas, fugazes, mas que sabemos que um futuro melhor está a nos esperar. E que nós nos esforcemos, nós cumpramos com os nossos deveres, com as nossas obrigações, com a nossa destinação para o quanto antes podermos alcançar essa felicidade que tanto buscamos, que tanto almejamos. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um final de sábado de paz, de felicidade, um domingo também de paz, de felicidade, uma semana de muito trabalho, realizações e esperança. Agradeço a todos pela audiência, pela assistência e que Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite.